Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Briefing. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para apresentar para você novas pessoas, novos perfis, sempre uma apresentação diferente, sempre um convidado que tem muita coisa, muito conteúdo para trazer para você, para mim, para todos nós, para poder compartilhar um pouco da sua vida profissional, da sua vida pessoal. E hoje estamos aqui com uma personalidade muito interessante, muito importante. Ele, que é comunicador, que é ator, né, comediante, eu diria assim, né? Ele é do teatro, ele é da vida, ele trabalha em várias áreas da comunicação, em rádio também na música, se me lembro bem. E agora adentrou a política. Meus amigos, ele que é o vereador aqui do nosso município de Imperatriz, estamos falando do Wallace. Wallace, seja muito bem-vindo ao Papo de Briefing. Gente, com essa apresentação aí, me senti até importante. E você meu amigo, você é. Aqui a gente só recebe gente do bem, gente que tem coisa para trazer, boa. Conteúdo. Seja bem-vindo, Wallace. Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu amo, inclusive acompanhei temporadas passadas do programa. Eu acho incrível, eu acho um formato surpreendente. Na hora que falou assim, vamos, Wallace, bora! Vamos que vamos. E eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, graças a Deus, que bom, porque a gente aqui no Papo de Briefing, que a gente fez a primeira temporada do ano passado, a gente tá retornando com personalidades como você, que tem tanto conteúdo para trocar. A ideia é essa, o nosso espaço, Wallace, é para que você possa contar um pouco da sua vida, da sua trajetória, porque às vezes, Wallace, a gente se vê de uma maneira que a gente não gostaria. A gente gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre tudo que a gente passou, porque a gente sabe que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Exato. E eu acho que é muito massa quando a gente fala e quando a gente pode fazer essas trocas. Porque às vezes tem pessoas que... Porque a nossa vida é inspiração, né? Sim. E às vezes tem pessoa que se questiona, poxa, fulano conseguiu tal coisa, Beltrano conseguiu também, por que eu não consigo? Mas tem processos. Exato. Né? E essa troca... E tem vivências que a gente passa, né? Exato. E é essa troca que a gente busca aqui, mostrar para as pessoas que nos assistem, e que é importante também eu dizer aqui, que a gente está nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify e agora pela TV Imperial 4.1. Ah, do Spotify é maravilhoso, porque às vezes você não tá... eu quero só ouvir, tô lavando louça ali, tô fazendo alguma coisa, limpando a casa, botou o fonezinho, filho, ó. Já foi. E aí a gente tá em todos os canais e hoje aqui com você, o que eu quero saber, eu acho que todo mundo gostaria de saber de alguma maneira, um pouco mais sobre você como pessoa, não só como profissional. Eu, por exemplo, te conheci no teatro. Sim. Te conheci no teatro. A gente estava até falando antes de começar o programa que a gente se conheceu trabalhando na área de comunicação. Sim. Eu já fui designer gráfico. Gente, já fui designer gráfico também e adorava. Até hoje eu adoro. Que bom. É ótimo. Eu amo. Tudo que a gente passa, Wallace, ajuda a construir a pessoa que somos hoje. Sim. Não tem como você ser hoje sem ter passado por tudo que passou, correto? Eu tenho um privilégio de sempre ter trabalhado com coisas que eu amei. Olha, e que eu amo até hoje. Porque a gente sabe que tem pessoas que passam pela vida inteira e às vezes tem uma profissão que não gosta, que não sente amor naquilo. E eu sempre tive a sorte. É um privilégio, sabe? E com certeza. Tenho 45 anos, sou de Imperatriz, essa cidade que eu amo. Eu sempre falo que é uma cidade que eu escolhi viver. Que você sabe que quem é da área de comunicação, quem é da área artística, sempre recebe muitas propostas para sair da cidade natal e às vezes crescer em outros ambientes que são mais férteis, por exemplo, para a cultura, porque a gente sabe que a gente vive numa cidade que ela não é fértil para a cultura, né? É um solo que está lá para ser rica, explorado, ela tem talentos, mas ela não é feito do cultivo da forma correta. Exato. Então, tipo, não é frutífero culturalmente, né? É seco culturalmente falando, embora tenha toda a capacidade para ser rica. Né? É como se fosse uma terra que está lá e que ninguém planta. Assim é a Imperatriz. Então, tive essa oportunidade inúmeras vezes, mas eu sempre preferi ficar aqui,
Sempre, o Rio Tocantins me chamava de volta, sempre. Dizem que quando Eu bebe sempre dessa água voltava, daqui, né? Não sempre vai mais volto. embora. Eu sempre voltava. Então, tipo assim, eu tenho o maior orgulho de fazer parte da história dessa cidade. Porque quando a gente contribui para ela de todas as formas, e da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode, a gente entra para a história. E uma coisa ninguém pode me tirar, que eu faço parte da história, da cultura dessa cidade. E eu acredito, eu atesto isso aqui com você, porque como eu falei, te conheci no teatro, conheci um pouquinho antes, mas te conheci no teatro, você fazendo espetáculos maravilhosos, isso te rendeu não só visibilidade, mas as pessoas conheceram o talento que você tem de atuação, né, na área da comunicação. E depois alguns personagens foram tomando vida, né? Sim. Tomando outra história. Eu acho que você nem esperava que eles fossem tomar rumos que eles tomaram, por exemplo. Vou falar dela, né? Da nossa querida Sequete. E Fábio, A nada, Sequete. Quem é a Sequete? nada que a gente vive é em vão, né? Porque a gente vai juntando todas as nossas experiências e a gente vai reciclando as vivências que a gente tem. Por Sim. exemplo, eu comecei minha carreira artística dançando. Eu era dançarino. Dançarino. Você lembra quando tinha aqueles dançarinos de banda de forró? Sim. Eu era dançarino de banda Ai, de forró. gente. Já pode procurar já pode procurar no YouTube Ai, também. Meu Deus, deve ter algumas cenas por aí, tem fotos. Eu era dançarino de banda de forró, era coreógrafo de bandas de forró. Morei fora de Imperatriz, trabalhando com bandas, né, de brega e tudo mais. Que legal. Depois de um tempo, eu conheci o Rogério. E eu conheci o Rogério justamente na época que eu ia participar dos programas de TV. Vamos falar Rogério Benício, né? O nosso Isso. querido do Alcaságio, da Radialista rádio. também, o diretor do Alcaságio. Querido. E ele era produtor do programa do Timóteo, né? Timóteo que é um querido, todo mundo conhece o Sim, Timóteo. claro. E aí ele tinha um programa que divulgava essas bandas. E o Rogério era produtor. Então foi nesses bastidores que eu conheci o Rogério. E logo bem depois eu falei assim, não quero mais dançar. Né? Nesse período eu fui instrutor de academia, dava aula de dança nas academias, né, da cidade. E não quis mais dançar, cansei, né? Passei por algumas desilusões assim dentro da carreira. E foi quando eu conheci o Rogério estava dentro do Alcaságio e ele me convidou para fazer parte. E eu falei assim, não, eu não vou participar porque eu sou tímido, mas eu posso contribuir como? Eu posso contribuir fazendo as artes. Eu posso fazer os folders de divulgação dos espetáculos e tal. E aí o Rogério foi insistindo e acabou que eu fui. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu fiz foi Viadão, depois de muito tempo que surgiu a Sequete. E a Sequete entrou na minha vida como um objeto de transformação, porque eu reuni o que eu aprendi na época que eu dançava, né? Cantar a gente não canta, mas para isso tem tecnologia para arrumar a voz da gente, tá ótimo. E aí, iTunes. a personalidade a gente montou, né, de forma coletiva, que a Sequete é diferente do que a gente vê hoje. A Sequete era um personagem vilão. Né? A Sequete era o vilão da TV Alcaságio, que era o espetáculo. Ela xingava todo mundo. Ela ofendia. Inclusive hoje, se a Sequete for fazer um espetáculo nos formatos antigos, ela saiu do teatro presa, gente. Muito fácil. Ela abria a boca, ela feria ali 300 direitos humanos assim de cara. Ela era um personagem extremamente agressivo. E para tu ver como funciona a sociedade, que ela sendo esse personagem agressivo, Tão tinha uma narrativa nocivo, muito- de certa forma Sim. nocivo. o vilão da história, É. ela era a querida, Mas é o que a gente vê nas novelas, né? O vilão se sobressai. por identificação. É. A mídia, né, de uma forma mais ampla, eu tive que moldar ela para esse novo formato. Então, teve muitas narrativas que foram deixadas para trás para que a Sequete não pudesse ser cancelada a cada semana. Hoje em dia o cancelamento é sério. E eu acho que tem que existir, porque tem tanta coisa que a gente fala assim, na minha época não acontecia isso e eu cresci sem nenhum trauma, tô aqui vivo. Mas a pessoa Não tá é bem lá. assim. Mas a pessoa tá lá tomando remédio para dormir, a pessoa tá lá cheia de problema, a pessoa às vezes tem um problema e não identifica porque tem preconceito, né? E entra a questão de saúde mental também, que a gente sabe que é bem
bem complicado, né? A conscientização que ela também vai se transformando, né? De acordo também com os cenários. A gente não pode ficar julgando também o que já passou. Sim, Porque é uma época em que o cenário era diferente, as percepções eram diferentes. A Sequete naquela época talvez não pudesse ter tantos problemas como hoje. sim. Hoje ela estava Hoje ela tava presa. canceladíssima. Presa, Canceladíssima. cancelada. Presa, com toda certeza. Mas foi um personagem que ganhou vida, né? Sim, E ganhou você vida. viajou com ela. Sim, viajei o Brasil inteiro, fiz shows em praticamente todas as capitais do Brasil. Respeitadíssimo com um personagem que Dentro. agradou. Dentro do cenário nacional, tem um nome cravado também dentro da comunidade LGBTQIAPN+, como drag queen. Né? Participei de quase todos os programas de nível nacional. Então, eu fiquei muito feliz de dar essa contribuição e sempre levando o nome da cidade de Imperatriz. E mais engraçado é porque toda vez que eu chegava nas cidades, as pessoas escutavam eu falando aí, falavam assim... de onde é o teu sotaque? As pessoas não sabiam de onde era meu sotaque. Elas, de onde é o teu sotaque? É engraçado, né? Tu fala cantando. E eu nunca tinha parado pra pensar que a gente tinha um sotaque. A gente não percebe que a gente fala cantando. Aí fala assim, meu Deus do céu. Aí fala assim, tá de onde? Eu sou do Maranhão. Eu falei assim, meu Deus, mas o sotaque de vocês é engraçado. Eu falei assim, tem nada de sotaque aqui, eu não tenho sotaque nenhum. Tu que tem sotaque. Aqui, nosso Regionalismo é tudo. É limpíssimo, né? O português assim. E a gente não percebe. E essa troca foi muito importante pra mim. Muito importante pra mim. Que Deve ter te trazido muito aprendizado, né? Então, eu acredito que foi um crescimento pessoal. Sim, com certeza. Eu tava até conversando com o Elton, né? Que é o meu escudeiro, né? No meu gabinete. Elton Salles? O Elton aquele Salles, rapaz que eu gosto muito. né, Beijo, Elton. Tá aqui nos olhando. Tava conversando um dia. Tem dias que eu acordo assim, filosofando, né? E aí eu tava falando assim, gente, eu não sou a mesma pessoa de 15 minutos atrás. Ninguém é. Passou 15 minutos, nós já somos diferentes. Depois de qualquer diálogo com qualquer pessoa, a gente já muda. Porque a Sequete me salvou, né, de várias coisas. Inclusive, meu primeiro contato que eu tive com a depressão foi um pouco antes de eu viralizar com a Sequete. Foi quando lançou Bicha Pague Meu Dinheiro que eu viralizei. Bicha Pague Meu Dinheiro, gente, pode procurar, porque ainda Sim, tudo a gente aprende, em tudo a gente amadurece. Eu não sou o mesmo Wallace de 10 anos atrás em nada. Inclusive, o Wallace hoje não é mais a Sequete? Não tá somente. Não é a Sequete, não. Porque a Sequete é um personagem, mas Sim. não está vivenciando diretamente esse personagem. Não está mais sendo aquele editor que era antes, não está sendo aquele ator dos teatros, nem na rádio ainda, que deve voltar, mas hoje está com outro desafio. Hoje você está com um desafio que não é somente representar um personagem, mas você hoje representa várias pessoas, porque hoje você está no seu primeiro mandato, né? Como vereador aqui no nosso município de Imperatriz, sua primeira experiência de verdade na política. Às vezes você já deve ter trabalhado na política dos bastidores. Dos bastidores, em campanha, como, né? Trabalhando com comunicação, né? E tudo mais. Mas é tão estranho falar. Eu escuto tu falar assim, você está no seu primeiro mandato de vereador. E isso pra mim ainda soa estranho. Porque ainda não caiu a ficha que um artista dentro de Imperatriz conseguiu assumir como vereador, como representante do povo. Isso pra mim ainda é uma me grande assusta. oportunidade. Sim, mas me assusta porque, Fábio, porque nunca foi visto isso. A gente sabe que eu faço parte de tanta minoria que É verdade. Inclusive, que é uma pauta importante ser dita aqui. É uma pauta importante. Você, para conseguir, não para conseguir, já que você conseguiu esse espaço na política, você sendo um talento da atuação, você vindo da área de teatro, de artista, você está em uma outra área. E hoje você
entrar para a política e representar tantas pessoas, você não representa tantas, não é o fato só de tantas pessoas, você também tem as minorias. Sim, Você é assumidamente homossexual. sim. Isso para você, com certeza, como todo mundo que passa por essa fase na vida, teve os seus desafios próprios, pessoais. Ai, Fábio, se eu não fosse gay, pra mim as coisas teriam sido bem mais fáceis. Costumo escutar, falar sobre isso. É verdade. Seria muito mais fácil o que eu levei 5 anos pra conquistar, ou o que eu levei 10 anos pra construir, eu teria construído em um, se eu fosse hétero. E tem muita gente que não entende isso, que pensa que é mimimi, que é frescura, tá se vitimizando. É um discurso que eu escuto 24 horas, mas que não me incomoda mais, porque não é a dor dele, não é a vivência dele, é a minha. E aí, que é importante eu pensar aprendi sobre. a É. me respeitar Isso. e a não me cobrar quando eu vejo alguém falando assim, tá se fazendo de vítima, porque é mimimi. Não, é a minha vivência. Se você entende dessa forma, tá tudo Tá bem ok, também. tá tudo bem. Tá certo, tá tudo tranquilo. Mas eu detestava política. Eu odiava política, eu detestava ver político. Eu via um político na TV, eu trocava de canal. Eu não queria saber em quem eu tinha votado, eu não queria saber quem eu escolhia para vereador, eu não sabia quem era prefeito, por que que era prefeito. Eu não entendia, eu não queria entender. Porque para mim era chato. Até que eu entendi que, sendo um LGBT, sendo um artista, sendo uma pessoa que não tem acesso, que morava numa rua sem asfalto, que estava exposto à criminalidade, que sofria violência, eu comecei a entender que a política era o único objeto transformador da minha vida e da vida de outras pessoas iguais a mim. Foi quando eu senti a vontade, a necessidade de ser a minha voz e de ser a voz das pessoas que se identificavam com os mesmos problemas que eu tinha. Perfeito. E você resume, então, a força da política. Sabia Sim. disso? A política é tudo. É. Se você acorda, Fábio, hoje, e você tem a oportunidade de abrir o teu olho e tomar um café, é a política. Tudo. Quando Pegar eu um falo- ônibus, ir ao trabalho, pagar impostos, viver, Abastecer o carro. abastecer o carro. Comprar uma bicicleta. Mas é importante você ter falado isso, porque hoje ainda existem pessoas que ainda estão passando pelo que você já passou, desse entendimento. Sim. Nossa, eu não vou nem votar. Não Nossa, eu não vou, não é gosto, tudo não vai mudar igual. nada. Né? É tudo igual. Tudo vão entrar lá, vão roubar, vão enganar o povo. Tá mentindo? Em parte sim. Em parte, sim. Porque tem sim Pessoas esse hábito dentro idôneas. da política que são dessa forma. E tem Mas pessoas tem que também pessoas que estão lá não para são. trabalhar, para fazer algo diferente. Tem pessoas que não buscando. são. E durante a campanha, uma das coisas que mais me doía era perceber que as pessoas estavam estavam incrédulas, desanimadas quando a gente chegava para conversar. Aí eu falava assim, olha, mas eu vou conseguir lutar por você. Aí a pessoa falava assim, já teve outro que passou aqui que falou a mesma coisa, ele é vereador há 3 mandatos e ele nunca fez nada. Aquilo me doía. Eu me sentia ofendido. Aí, com o passar da campanha, eu fui entendendo que eu não podia me ofender com aquilo. Porque aquilo era a realidade daquela pessoa. Era a experiência que ela tinha dentro da política. Porque ela foi enganada, mentiram para ela, entraram lá com o voto dela e não representaram ela como deveria ter representado. Eu me policio porque eu tenho medo. Tu quer me ver sem dormir? É alguém mandar uma mensagem falando assim, Wallace, tu prometeu isso na campanha e você ainda não fez. Semana passada mesmo fiquei 2 dias sem dormir direito. Porque a pessoa me falou isso. E eu pensei assim, eu não quero passar por esse processo de ter entrado dentro da casa da pessoa, ter pedido a ajuda dela para me representar ela, e agora eu não consegui representar. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. E aí se eu vou bater no prefeito, se eu vou bater no governador, se eu vou bater no presidente, se eu vou bater no deputado, eu não importo. Não importa quem é que eu vou ter que buscar ajuda. Eu vou ter que buscar uma ajuda de um aliado que é de outro campo político, eu vou. Porque eu quero entregar o que eu prometi.
apontar, cutucar, não. É a gente participar, Sim. é a gente entender o outro, ter essa empatia, porque você tem que ter esse entendimento que você teve na sua vida pessoal, eu tô percebendo que você trouxe para sua vida profissional política, de entender que, ok, é a vivência dessa pessoa. Eu preciso entendê-la para poder ajudá-la. Correto? Sim. Então, a partir daí, isso eu acredito, deve te ajudar, está te ajudando bastante nesse processo de aprendizado político. Sim. Nesse novo mercado, porque não deixa de ser um mercado, não deixa de ser um mercado trabalho. milionário, né? E que deveria ajudar mais toda a Sim. população, toda a nossa sociedade, mas enfim, tirando esses adendos, esse mercado, essa profissão que você tem de representar, não está sendo fácil. E olha que só começou, hein? Só começou, Não tá sendo fácil. Ai. Mas é um desafio. Você sabia que durante Você a campanha... gosta de desafios? Gosto, eu amo. Durante a campanha, teve um dado momento que aconteceu uma situação e eu abri minhas redes sociais e vi um monte de gente me xingando e falando coisas horríveis sobre mim. E aí eu li aquilo tudo e eu fiquei tão magoado. Aí eu pensei na minha cabeça, poxa, eu tô tentando lutar, cara, pela cidade que eu gosto, pela cidade que eu amo, pela cidade que eu escolhi viver, que eu nasci. E as pessoas estão me olhando de outra forma, totalmente contrária do que eu sou. Aí eu liguei pros meninos que estavam trabalhando comigo na equipe. Aí eu falei assim, gente, eu não vou mais ser candidato. Aí foi uma loucura. Eu falei assim, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, eu não quero mais. E só chorava. Só chorava. Não queria mais ser candidato. Porque eu imaginava que eu nem era político, as pessoas estavam falando daquela forma sobre mim. E eu imaginei quando eu chegar lá, que eu for vereador, como as pessoas vão falar de mim. E aquilo foi me pirando mesmo. Eu imagino. E aí depois que eu conversei com a equipe, os meninos me tranquilizaram. Falaram assim, Alice, já tem que estar preparado. E tem. Então, eu pensei, cara, meu couro já é grosso, já apanha há muito tempo. Eu vou deitar agora? Nunca. Eu vou resistir e vou pra cima. E fui contemplado mesmo com a confiança das pessoas. E eu tô hoje representando. E Fábio, eu te falo, o que eu puder fazer e o que tiver meu alcance, eu não vou medir esforços. Ah, tu tem que falar com alguém de direita, que é bolsonarista, que é não sei o quê. Vai conseguir o que eu quero? Vou. Vai conseguir resolver o problema do hospital ou vai conseguir resolver o problema da rua? Vou. Eu quero entregar o que eu prometi. Se é necessário ter o diálogo com outras pessoas, com outros partidos, eu acho que isso tem que valer a pena. Até para entender. Até para entender, né? A democracia é isso. A gente pode pensar diferente. A gente não precisa ir contra de maneira, porque meu interesse pensar diferente de você, eu vou lhe prejudicar. O certo é, nós pensamos diferente, mas nós representamos Sim. outros. Sabe uma coisa que é interessante, que eu nem sei se eu poderia falar aqui, mas eu vou falar. Olha, o Elton tá ali te olhando e ele tá... O Elton tá Eu nem sei se eu ali... poderia falar aqui, mas eu vou falar. Às vezes tem coisas que a gente não conhece ou que a gente demoniza porque nós não vivemos e não vivenciamos. Às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de uma situação, e que aquilo tá tão mal desenhado na mente da gente que a gente não consegue se livrar. Tem muita gente que questiona assim, por que tu bate tanto na tecla de ser o primeiro LGBT assumido a ocupar a cadeira de vereador? Porque pra mim é histórico. É uma vitória. Pra mim é uma vitória, e não é uma vitória minha. É uma vitória, por exemplo, de um LGBT que tá na casa dele, que às vezes ele não pode sair e curtir a vida dele, porque a família pode expulsar ele de casa. É uma vitória pra pessoa que às vezes quer ter uma carreira artística, quer ser um ator, quer ser um cantor, e não pode, porque o pai acha que é uma profissão de viado. Então, quando as pessoas veem assim, porra, o cara chegou lá, ele disse que ia chegar e ele chegou, cara. Vai alimentar e vai dar fé pra um monte de LGBT que às vezes está escondido vivendo suas vidas. E uma hora ele vai ter coragem de falar assim, vou também. E quando a importância de estar lá dentro é que levar a pauta, que eu não vou ficar falando sobre isso.
Claro que eu vou falar sobre a rua, eu vou falar sobre a saúde, eu vou falar sobre a educação, eu vou falar sobre a cultura, eu vou falar sobre o lazer das pessoas, eu vou falar sobre tudo. Mas com a minha bandeira nas costas. E aí, tem vereadores lá que são de direita. E eu vou até citar um nome aqui, que é o Sargento Adriano, que é vereador, que é um querido. E a gente conversando, e eu percebo que às vezes eu tô falando sobre a comunidade, sobre minhas pautas, tava falando sobre a feira de empreendedorismo LGBT e tal. Falei assim, eu queria que você apoiasse. Eu falei assim, eu vou tentar, vou ver. É uma pauta que eu não conheço. Sabe? Nossa, é fantástico. Transformar só no ato de estar. E assim como tem outros vereadores que nunca ouviu falar na pauta e como ela funciona. E que hoje tem acesso através de mim. Que é uma coisa... Então, é um objeto de transformação. E é uma coisa que a gente estava falando antes da gente começar aqui, nos bastidores, pautas. Sim. Você comentou comigo que tem gente que acha que a sua pauta única é LGBT. Não é. Não é, eu tenho todas as pautas. Porque se quem votou em mim tá com a rua sem asfalto, vai falar assim, Wallace, eu votei em ti, eu quero asfalto na minha rua. Você vai ter que brigar por isso Eu também. vou ter que indicar, eu vou ter que falar assim, olha, prefeito, vem cá. Vamos aqui porque a rua ali, ó, me mostraram lá, não tá bom. Vamos lá. E aí tem gente que não entende qual é o papel da indicação do vereador. Importante que seja dito, porque tem gente realmente que não sabe o que o vereador faz. O vereador, ele faz a indicação. Por quê? Porque a demanda chega para ele, ele é representante do povo. Então ele indica para o prefeito aonde ele deve priorizar, para não atrapalhar o bem-estar da comunidade, né? Temos aí tantas UBSs. Qual é que tá mais precária? A que tá mais precária é essa daqui, prefeito. Olha, aquela dali tá mais precária, porque aquela tá sem energia, aquela tem um monte de sala que tá desativada. Ah, mas a gente vai fazer, não, vamos fazer primeiro aquela lá. E aí, ver se o material é bom, ver se está sendo feito da forma correta, ver se a licitação tá ok, ver se tá tudo ok. Fiscalizar. Fiscalizar para ver se a execução tá dentro do prazo e bater de frente. Isso que o vereador faz. É. E é essa hoje, esse é o seu trabalho hoje, Sim. que tem sido mais esse desafio, Sim. que eu já escutei. Tive momentos de desistir, mas levantei, lancei e tô aqui, Sim. vencendo dia após dia. É um dia por vez, filho. É um angu que a gente come por dia. Não, Ah, Wallace, mas tu é da base do prefeito. E aí, se o prefeito fizer alguma coisa errada, você nem vai poder falar nada porque você é da base dele. Eu falo assim, a pessoa se engana totalmente, né? eu acho que Porque tu é suplente. Se tu fizer qualquer movimentação, acontece alguma movimentação lá e tu acaba saindo. Eu falo assim, tudo bem. Eu tento de novo, depois eu entro por mérito. Né? Exatamente. Então, tudo é entregar o que eu prometi que entregaria. E eu vou fazer isso. Da forma que eu conseguir. O Wallace pessoa, hoje político, tá se sentindo como? Independente também do que a gente tá falando do trabalho, da entrega, você se conhecendo hoje e vendo tanto que você tá mudando, se transformando. Sim. Né? Porque hoje você já se olha no espelho e fala assim, eu não odeio política, eu faço parte dela. Eu sou uma voz ativa. Todos nós temos que ter voz. Mas às vezes, claro que é por isso que nós precisamos de representante, né? Sim. Às vezes eu não quero sair da minha casa, mas eu posso falar com Wallace, Sim. como você disse. Então você se olha no espelho hoje e diz, esse paletó que eu tô colocando, Sim. minha blusa rosa, que você gosta do rosa. As minhas gravatinhas rosas. As suas gravatinhas rosas e vai lá. Você até foi polêmico quando você teve o seu primeiro dia, né? Lembra? Sim. A frase que as pessoas cortaram na internet, né? Vai ter viado, sim. Vai ter viado, sim. Mas é importante dizer que, pelo menos pelo que eu entendo, e você pode me corrigir, eu entendo que você não era só a frase, era uma representatividade. Era representar os LGBTs também, mostrar que nós também podemos. Sim. Não é isso? Sim. Tu imagina, eu passei, eu passei minha vida inteira, Fábio, sendo chamado de viado. Passei minha vida inteira as pessoas me chamando de viado. As pessoas me chamavam de viado na rua, na escola, o viadinho. Agressivamente, né? Olha o jeitinho que ele rebola, o jeitinho que ele anda, esse viadinho. Eu lutei pra chegar onde eu tô.
E eu, chegando, eu não vou usar o que eles usaram para me agredir como uma forma de orgulho. E Claro você que. chegou sem ser diferente de E eu ninguém. não tive apoio só da comunidade LGBT. Eu tive apoio de familiares de LGBTs. Eu tive apoio de alguém que nem tem contato e nem entende a pauta e que fala assim: porra, cara, esse cara merece estar lá, eu confio nele. Isso aí. Saca? Então, tipo, não é. As pessoas não podem me reduzir a uma pauta só. Eu falo sobre ela porque eu preciso falar sobre ela, porque eu preciso mostrar que eu não tenho vergonha de quem eu sou. Agora, que é a minha única pauta, não. E as E fique pessoas, claro, né? que as pessoas não tentem reduzir o meu mandato só a isso. Que as pessoas não tentem, que as pessoas entendam que eu tô lutando pela comunidade de uma forma geral, porque eu quero que todo mundo tenha asfalto na rua, eu quero que todo mundo consiga entrar na fila do SUS e conseguir marcar o seu exame. Eu quero que, se alguém for acidentado, consiga ter uma emergência para atender e fazer, sei lá, o seu exame para ver se quebrou a perna, para ver o que precisa ser, de forma prática. Eu quero que a pessoa tenha merenda escolar, eu quero que a pessoa tenha vaga na sala de aula. Melhores condições para Eu quero que a viver. pessoa viva. Não sobreviva, né? E eu Viva. quero que a pessoa também tenha acesso à cultura, que é uma bandeira minha também, que é muito firme. Você sabia, Fábio, que tem mais, eu diria que mais de 80% da população de Imperatriz nunca entrou dentro do teatro. Acredito perfeitamente nisso. Não sabe o que é um teatro, não sabe o que é um cinema. Por quê? Ah, porque não gosta? Porque não tem acesso. Uma pessoa que mora lá na cafeteira, ela vai conseguir pagar 30, 40 reais na entrada de um ingresso, no valor de um ingresso para assistir um espetáculo do Alcazágio, para assistir um espetáculo da Rua, para assistir um espetáculo da Flávia. Que passou anos também tentando investir nessa cultura, que é difícil para Sim. todos que tentam. Como? Tem pessoas que nunca foram no cinema. Assiste filme em casa, baixando da internet, de forma pirata. De forma Mas pirata. nunca foi no cinema porque não tem 40 reais para assistir. E qual é o acesso que essa pessoa tem? Ah, porque a cultura fica para depois. Não, a cultura é tão importante quanto a alimentação tua. Sim. É porque é formação, sabe? É formação, é entendimento. A gente vê grandes profissionais da vida aí que passam a vida inteira estudando. Estudar é cultural. Sim. Né? Pode Tudo é um ser. processo. É um processo, a cultura, assim como a educação, é um conhecimento, é uma fórmula de mudança de vida, de transformação. Ela pode transformar e já transformou a vida de muitas pessoas que às vezes não teve acesso, mas teve educação, teve Sim. cultura. Isso pode transformar muitas pessoas. Com E a toda gente tem certeza. histórias lindíssimas, belíssimas para comprovar isso de verdade. E é importante você ter essas bandeiras e as pessoas entenderem que trabalhar na política, por mais que a gente tenha as nossas necessidades, quando a gente entra, a gente precisa entender a necessidade do próximo. Sim. Não é isso? É. E até gostaria que você falasse um pouco, ou falasse para quem nos assiste, porque é muito importante falar para toda essa audiência, tanto da internet, quanto da TV Imperial, que nos deu esse espaço maravilhoso para receber pessoas como você, que tem tanto a contribuir politicamente, culturalmente. O que você falaria para as pessoas que estão aí também? Trabalhando, buscando, seja na área do entretenimento, na área quero ser político, para não perder às vezes nem a fé, porque você sabe, né? Como você já encontrou muitas pessoas por aí, descrentes. Sim. O que você diria para essas pessoas que também estão, assim como você, um imperatrizense, que já passou por muitos desafios, por muitas situações, tanto pessoais quanto profissionais, e que hoje está aqui? E se Sim. sente vitorioso e vencendo todos os dias, né? Sim. Porque todo dia a gente tem que matar um leão. Todo dia quando a gente alcança um sonho, surge um novo. Não podemos perder a vista do sonho. Quando você chega num momento da vida que você pensa assim, eu não tenho mais sonho, realizei tudo. Aí entra um processo de depressão, de ansiedade. As pessoas não conseguem encontrar um motivo para existir. E nós somos vivências só. Daqui a gente não leva nada. Então, o momento que a gente tem é agora. Eu posso acordar amanhã
e posso pensar assim, é muito longe, é muito difícil, eu nunca vou alcançar. E aí aquilo vai impregnar na minha cabeça. E eu já vou fracassar antes de começar. Agora, se eu acordo amanhã e eu falo, eu vou conseguir, e eu vou lutar, e você acredita naquilo, e você corre atrás, meu amor, você não tem a dúvida do que eu tô te falando aqui. Você vai conseguir. Porque é a persistência que faz a gente alcançar. Não existe sonho impossível. Não existe sonho impossível. Se você pode sonhar, você pode realizar. Já tem alguém que disse isso e eu acho incrível. E é verdade, é verdade. Quem nos dá a impossibilidade somos nós mesmos. A gente que cria as barreiras. Ah, isso é tão motivacional agora. É. Gente, esse é o Wallace. Esse é o cara do teatro, é o cara da rádio, é o cara que hoje está na Câmara dos Vereadores, participando ativamente, trazendo pautas, que é importante também. As pessoas entendam que a gente precisa participar, né? Para conhecer, Sim. inclusive para criticar. Não adianta criticar lá, eu no meu sofá linda, só criticando, sem eu te conhecer, sem eu te buscar, né, meu amigo? Tem pessoal que pega trechos de falas minhas das sessões e coloca na internet. A pessoa vai lá e coloca assim, esse menino só fala disso. Ela não sabe que a sessão começou 9 horas e terminou meio-dia. Nesse intervalo foi falado sobre todas as coisas que se passam na cidade e que ela viu só um recorte da internet. Ela não se dá conta de que ela poderia ter assistido a sessão, porque a sessão é transmitida pelo canal do YouTube da Câmara Municipal todo dia. Sim, verdade. Ela não saiu da casa dela para pegar um ônibus, para saber como é que funciona a própria Câmara, que tem acesso livre. Você pode chegar lá, botar uma calça comprida, porque não pode entrar de bermuda e chinelo, mas você pode se vestir lá com a sua calça e você pode entrar e você pode acompanhar a sessão. Você pode ir lá xingar pessoalmente o vereador que você não gosta. Inclusive usar a tribuna. Você pode usar a tribuna, você pode chegar lá e falar assim, quero usar a tribuna, quero falar. É uma casa do povo. Que as pessoas às vezes esquecem. Então, né? A pessoa pega um trechinho isolado e fala assim, é só essa pauta. Porque só fala isso. Porque só fala aquilo. Então, a gente precisa realmente aí entender como funcionam os processos. E você me parece que já entendeu hoje. Já. Isso é maravilhoso. Isso é importante porque hoje você já não é o Wallace de antigamente, é uma construção que você foi trabalhando dura Sim. e arduamente. Sim. Porque a mudança não é fácil. Quando você falou de medo, de receio, de desistência, é na mudança, você sabia? Sim. Quando a pessoa acredita assim, nossa, eu tenho um sonho, eu tenho alguma coisa, nossa, mas não vai dar certo. É porque o medo é da mudança. É muito conveniente a gente se manter onde a gente sempre esteve. Ou territórios que você conhece. Se você tem medo de fracassar, você já foi. Já fracassou antes de começar, não é verdade? Você não E pode o que é ter triste. medo. O que é triste, muito triste mesmo. Eu tenho o maior orgulho da minha trajetória. Mas eu tenho um arrependimento que eu acho que eu tenho uma obrigação moral de compartilhar com quem está assistindo. Um dos meus maiores arrependimentos da minha vida e que eu ainda estou buscando e que eu ainda estou encontrando formas de correr atrás do prejuízo é que eu deveria ter estudado mais. Importante. Olha que o estudo hoje está muito subestimado. Eu queria ter estudado mais. Eu queria ter entendido mais sobre outras pautas. Eu queria ter adentrado mais em assuntos que às vezes eu não gostava, mas eu queria entender. E eu deveria ter estudado muito mais. Para você que está em casa assistindo, está ouvindo aí na sua plataforma, estudem muito. Eu vou começar a faculdade agora. É mesmo. O que é uma novidade excelente. Nunca é tarde para nada. E muita gente fala assim, Wallace, tem tudo a ver tu fazer direito, que tem a ver com tua profissão nova, política e tudo, tem tudo a ver. Mas a minha vida política, Fábia, ela é passageira. Porque a partir do momento que eu entender que eu não sou mais um objeto de transformação, eu vou mudar minha rota. Porque ser vereador não é profissão. É contribuição. É uma contribuição momentânea. E aí, eu quero ter uma outra profissão.
Eu quero ajudar as pessoas de outra forma, que é outra pauta minha, que é a saúde mental. Então, eu vou fazer o curso de psicologia. E muito Porque atual. eu quero contribuir com as pessoas de outra forma. Também. Né? Então, eu acredito que, não é tarde, tem 45 anos, vai começar uma faculdade agora. Sim, vou. Sim. Se eu tivesse 60, eu também iria começar. Então, comecem. Não importa o quanto você acha que é tarde, comece. Tá vendo, gente? Esse Wallace. O Wallace, esse maravilhoso, que, claro, tudo que é muito bom, uma hora tem que acabar. Tudo que é maravilhoso tem que acabar, não tem jeito. Mas eu quero lhe dizer que hoje aprendi um pouco mais com você. Hoje também conheci um pouco mais de você. Espero que também quem nos ouve, quem nos assiste, tenha conhecido um pouco mais e se propõe a conhecer ainda mais, porque hoje você nos representa aqui na nossa região. Já nos representava como um talento, Sim. né, na área da comunicação, da atuação, e hoje nos representa como um político que pode também colaborar muito. Eu acho que todos nós precisamos nos dar a oportunidade de conhecer pessoas, profissões e oportunidades. E eu quero te agradecer, Wallace, de verdade, demais, do fundo do meu coração, você ter vindo aqui para nossa poltroninha do Papo de Briefing, para conversar um pouco, para falar um pouco da sua vida, para mostrar para as pessoas que nem tudo que você assiste ali daqueles trechos da internet falam sobre toda a verdade. A verdade, ela é muito ampla. Sim. Vamos buscar mais informações, conhecer mais as pessoas, conhecer o nosso vereador aqui de Imperatriz. Que nós precisamos, acima de tudo, ser mais gentis. Gentileza. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que é algo do teu conhecimento, é algo que tu sabe, porque tu trabalha na mesma área que eu. E eu sei que tu escuta muito como as pessoas falam sobre outras. E eu sei que muitas coisas que as pessoas falam sobre mim, sobre um Wallace de 10 anos atrás, que era muito polêmico, que era muito briguento, que era muito barraqueiro, que ele brigava muito, que ele comprava brigas, que ele partia pra cima das pessoas. O Wallace é muito agressivo. Aquele menino é muito agressivo. Se eu falar que aquele Wallace não existe mais, eu estarei mentindo. Porque ele pode estar aqui dentro de mim, mas com outras formas. Mais maduro. Com outras vias. Mas ninguém sabe qual é o processo que a gente passa até a gente se conhecer. E ninguém sabe o quanto que a gente precisa gritar até ser escutado. Então, eu precisei gritar, eu precisei passar por aquilo. Tu se arrepende, Wallace, de ter sido barraqueiro, de brigar, de agredir pessoas, de ser ofensivo? Eu me envergonho às vezes. Mas me arrepender, eu não me arrependo, porque foi isso que me moldou. Foi errando que eu passei a acertar. Então, se as pessoas querem continuar me julgando com o Wallace de antigo, tá no direito. Sou eu também. Mas se as pessoas querem entender agora como a gente pode modificar e como a gente pode mudar e como pode amadurecer, eu também estou aqui para acolher. Né? Então, nossa, ele tá tão galerinha agora, agora é político, ele tá tão galerinha, ele tá tão fofinho, ele tá mais legal esse papinho dele, não sei o quê. Eu sei que as pessoas vão falar isso, né? Mas o Wallace que ruge está aqui dentro. Só que agora ele ruge de outras formas. Mais maduro. Eu sinto bem mais maduro. E a gente também, cada um tem o seu leão interior, Sim. Wallace. Não julgue que tudo isso e fica uma palavra minha para você, de coração. Todos nós temos os nossos leões, temos as nossas tristezas, alegrias, nossos gritos interiores. Tem gente que grita um pouco mais, tem gente que grita um pouco menos, mas sempre tem. E é importante também a gente analisar a nós mesmos, aceitarmos como você tem se aceitado e tem se trabalhado e se transformado. É isso que nos transforma, a gente aceitar quem somos para a gente poder melhorar. Sim. Só quem não melhora é que não tem muita coisa para dizer. Mas se a gente está o tempo todo buscando melhorar, né, não, Wallace? 15 minutos atrás, gente, já, ó. 15 minutos, e olha, já passamos mais de 40 minutos aqui. Tá aí, ó, eu já tô diferente de 40 minutos atrás. E eu.
Aprendi muito hoje. Aqui eu quero agradecer novamente você. A gente vai encerrar nosso bate-papo hoje do Papo de Briefing, mas o convite ele é vitalício. Todo momento que você quiser voltar para trazer mais novidades para nós. Parabenizo, eu amei o cenário, amei a estrutura. Eu já sou um fã do teu trabalho, Fábio. Eu já te acompanho há muito tempo. Então a recíproca é verdadeira, meu Eu já amor. acompanho a Fábio há muito tempo. É uma pessoa que eu amo. Dicção, né, gente? Grandona. Ficando vermelha. Grandona eu sou. Grandona, talentosíssima. E quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, principalmente saber que agora tem um espaço na TV Imperial, né? Do nosso queridíssimo incentivador cultural, Rodrigo, né? Que é um cara que eu amo, que eu conheço. Muita gente fala assim, o Rodrigo foi candidato também a vereador. Vocês não brigaram durante a campanha, não? Porque você trabalhava na rádio dele, e aí você também foi candidato, ele foi candidato. Eu falei assim, gente, a gente sentava e conversava nossos problemas de campanha. Maturidade, né, meu amigo? É outra situação. O Rodrigo é um maravilhoso. Inclusive, eu quero deixar aqui também meu agradecimento à TV Imperial, que nos deu esse espaço maravilhoso para discutir com tantas pessoas maravilhosas como o Wallace. O Wallace, obrigada demais. Obrigado. Estamos aqui sempre à espera de novas. Inclusive, você, como nosso político querido, traga mais projetos, traga mais mudanças. E a nossa querida o pessoal região que está em casa, que está ouvindo a gente agora, presta atenção. Você pode entrar lá nas redes sociais, as minhas, pode mandar sua mensagem. O Wallace, minha rua tá aqui toda desgramada. Manda pra gente, que a gente vai indicar, que a gente vai lá, que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Ou então pode entrar também no nosso site, que é o wallace.com.br. Lá tem todas as nossas ações de governo, tem todas as nossas indicações, tudo que você precisa saber, né? Antes de atacar. Pelo menos ataca sabendo o que eu tô fazendo. Já manda um beijo pra galera. Beijo, gente. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Muito obrigada. A gente está encerrando um papo de briefing. Procure-nos sempre na TV Imperial, que agora a gente tá por aqui, a gente não sai, a gente também tá no canal do YouTube, no Spotify. Eu agradeço toda a minha equipe maravilhosa, a galera que tá aqui, meu querido Gabriel Falcão, Ana Valéria, sempre minha parceira, minha parceiraça, a TV Imperial, Rodrigo Brasmar e todos aqueles que também estão apoiando esse projeto maravilhoso e da gente poder receber pessoas tão incríveis. Então, galera, obrigada aí, até a próxima. Tchau, gente.